Salve, salve, turma! Mercado fazendo um movimento de queda em cima de uma temerosidade, em cima de um FUD, né? Medo, incerteza e dúvida, por conta aí das possíveis distribuições dos tokens de bitcoins da corretora MTGOX. Só para explicar rapidamente o que é que está acontecendo com você, ou com o mercado nesse momento, o mercado tem feito um movimento de correção desde o seu topo histórico, só que esse movimento de correção ele está dentro de um canal de lateralização desde março. E basicamente a gente tem uma região de fundo ali, algo em torno dos 58 mil dólares. Poderemos ir abaixo desse canal? Sim, nós poderemos ir, inclusive muito abaixo disso, ou seja, o Bitcoin pode cair muito mais do que já caiu até esse momento. E é lógico que nesse momento, se a gente ver queda do Bitcoin, majoritariamente nós vamos ver também queda em cima das altcoins. O meu objetivo é deixar você consciente a respeito do que está acontecendo para que você também possa montar as suas estratégias e também trazer aqui algumas rápidas oportunidades que particularmente eu estou enxergando nesse mercado atualmente. Bom, antes de mais nada, é muito importante eu pedir para que você deixe o like e nos ajude a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você puder também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, também vai ser essencial. Lembrando que no meu Instagram, no @FelipeRochaTV, eu vou sempre respondo lá caixinhas de perguntas, inclusive as melhores perguntas da caixinha a gente também traz aqui para o YouTube. Então, se tiver alguma dúvida mais rápida, me segue lá, dá essa moral pra gente. O link está aqui na descrição ou @FelipeRochaTV no Instagram. E também você pode deixar aí através dos comentários se você quiser alguma análise específica sobre alguma moeda. Mas lembrando que todos os dias nós estamos ao vivo aqui no canal, então fica muito mais fácil você participar das nossas transmissões ao vivo. Por isso é importante mais também que você ative o sininho das notificações para que você seja notificado aí sempre quando a gente estiver ao vivo. Turma, vamos olhar aqui o cenário do próprio gráfico do Bitcoin, só para a gente entender alguns pontos que são, na minha opinião, importantes para esse momento. O fato é que o Bitcoin no gráfico semanal, percebam o seguinte, deixa eu remover aqui esses desenhos, tá? Nesse exato momento, o Bitcoin faz um movimento de acumulação no gráfico semanal. Percebe que se eu traçar aqui uma linha de base, nós estamos testando justamente esse suporte de liquidez do semanal. E esse suporte tem um ponto de concentração mínima ali na região de aproximadamente 56.500 dólares. Se nós tivermos fechamento semanal abaixo dos 60 mil dólares, isso tende a ser perigoso para o mercado, porque muito provavelmente poderíamos acabar visitando aí níveis como, por exemplo, os 51 mil dólares ou, quiçá, até a região de aproximadamente 44 mil dólares. Eu vou explicar aqui alguns detalhes que são importantes para vocês entenderem a respeito disso. Mas só a opinião do Felipe não importa, porque ficar olhando somente gráfico nesse momento talvez não faça tanta diferença. Por quê? Não tem como a gente dizer qual será necessariamente o suporte, porque a questão é que agora o mercado ele cria um temor, o mercado fica com um medo específico. Que medo é esse? O medo é do despejo dos tokens da MTGOX, das criptomoedas, dos bitcoins que estão com a MTGOX. O que aconteceu? Lá em 2014, essa corretora entrou em falência. E depois que eles faliram, muita gente ficou no prejuízo e se arrasta num processo judicial por basicamente 10 anos. E agora esses credores estão para receber, então, os bitcoins. De fato, já houve diversas promessas de pagamento, só que parece que realmente deve se concretizar agora no mês de julho, né? A distribuição desses tokens devem acontecer. Acontecendo essas distribuições de tokens, se a gente pegar, por exemplo, por preço médio, a gente tem uma média ali de preço de aproximadamente 500 a 600 dólares no ano de 2014. Detalhe, o Bitcoin cai em 2014 por conta da quebra da FTX, perdão, por conta da quebra da MTGOX, parecido, por exemplo, com o que a gente viu na FTX em 2022. Então, essa corretora ela era tipo como se fosse a Binance hoje, era a maior do mundo, ela quebra, muita gente perde dinheiro e se arrasta então no processo judicial por décadas. Essas pessoas estão prestes então a serem reembolsadas. O preço médio, se a gente comparar para o ano de 2014, porque dependendo do ano pode ainda ser mais barato, mas para o ano de 2014, o preço médio da compra desses participantes, desses clientes, poderia estar ali na faixa de, por exemplo, 600 dólares. Isso quer dizer que hoje, se eles estivessem vendendo, eles poderiam ter um lucro aí de aproximadamente 100 vezes
sobre essa região média do ano de 2014. Então é natural que esses detentores, esses credores do prejuízo da Mt. Gox recebam esses bitcoins e também façam a realização de lucro, ou seja, que acabem disponibilizando esses bitcoins à marcação de mercado. Então, tem como a gente dizer qual o suporte que o Bitcoin vai parar? Não tem, pessoal. Isso aí é pensar de forma lógica, é pensar de forma racional. Não tem como dizer qual vai ser o suporte. O suporte pode estar sendo testado agora nos 60 mil dólares, de 60, a nossa mínima, inclusive, desta semana que nós estamos vivenciando aqui, última semana do mês de junho, a nossa mínima está em 58.400 dólares. Poderemos ir abaixo disso e poderemos ir muito mais abaixo. O fato é que a gente não tem como interpretar como será o comportamento desses credores que vão receber aí, ou que devem receber esses bitcoins nas próximas semanas. Então, dizer até onde pode ir seria irresponsabilidade de qualquer analista. Por quê? Porque a gente não sabe duas coisas. A força compradora que vai demandar, porque é o seguinte, o mercado ele trabalha sobre uma lei da oferta e da demanda. Se a oferta ela aumenta muito, ou seja, se o número de bitcoins disponíveis para venda ele aumenta muito, a gente também teria que ter um aumento da demanda de forma muito expressiva. Se a demanda ela não consegue suprir a oferta, o preço cai. Isso é natural. Agora, se a gente tiver uma demanda tão grande que consiga consumir tudo isso, o preço ele tende, obviamente, a subir. Então, na prática, a gente precisa entender os números. Só para vocês terem noção, como é muito melhor, não somente a minha opinião, o meu achismo, você pode vir aqui no Arkham, tá? E no Arkham você vai conseguir ter detalhes muito mais aprimorados. Você vai digitar aqui, por exemplo, aqui em cima, Mt. Gox, e você vai clicar aqui, ó. Olha só, no portfólio da Mt. Gox, eles detêm ali cerca de 141.687 bitcoins. Então, é uma quantidade gigantesca de bitcoins no portfólio deles, aproximadamente 8,5 bilhões de dólares em patrimônio, que tende a ser distribuído aí dentro das próximas semanas. Isso acontecendo, naturalmente, nós veremos realmente realização de lucro por parte desses detentores. A gente não tem, pessoal, racionalmente, não tem como dizer até onde o Bitcoin vai cair. E tudo que alguém precificar é literalmente um chute. Pode ser que essa pessoa acerte esse chute, mas eu preciso ser sincero e racional com cada um de vocês. Não tem como a gente dizer qual vai ser o valor que o Bitcoin pode chegar. Poderemos chegar em 44 mil dólares, poderemos chegar em 51 mil dólares, poderemos sequer perder o padrão de preço médio ali da BlackRock, ali próximo da faixa dos 56 a 58 mil dólares em acumulação de Bitcoin. Não tem como eu dizer o que vai acontecer. Quando a gente avalia um outro ponto que também é excepcional a gente avaliar, que é vir aqui e saber o que é que estão fazendo os detentores de ETFs de Bitcoin. Quando a gente vem olhar os detentores de ETF de Bitcoin, por exemplo, Frank Templeton, realizando aí venda de 60 milhões, 62 milhões nas últimas 4 horas, mais uma venda aqui de 59 milhões, mais outra venda de 58, mais uma venda de 69. Frank Templeton aqui, se a gente pegar, fez 1, 2, 3, 4, 5 vendas, basicamente todas essas vendas acima da região de 60 milhões de dólares. Duas aqui com 59, uma com 59 e outra com 58, né? Mais outra aqui quase 70 milhões, outra 62 e outra 60 milhões. Se a gente pegar ali, todas as vendas de forma distribuída foram acima dos 60 milhões de dólares, tá? Então, os ETFs estão vendendo muito, os gestores de fundos de Bitcoins estão vendendo muito. Aqui, ARK Invest vendendo 88 milhões de dólares hoje. A gente teve aí Grayscale, mais uma vez, dando cacetada também, metendo marcha na venda, vendendo muito Bitcoin. A BlackRock vendeu logo cedo de manhã, né, cerca ali de 36 milhões de dólares em Bitcoin. Então, perceba, nós não podemos estar contra os dados, e os dados também nos apontam. O Invesco aqui vai até o First Side, perdão, vai até nos facilitar nessa leitura, porque a gente vai perceber aqui, ó, não saíram os dados ainda consolidados, né? O 24 de junho aqui fecha com aproximadamente 90 milhões de dólares em venda. Não saíram todos os dados, mas esse número aqui eu acredito que será muito, mas muito maior, tá? Por quê? Porque ele só está pegando aqui o dado, por enquanto, da Grayscale Bitcoin Trust. Então,
Agora é aguardar como deve ser esse comportamento, mas o mercado, na minha opinião, ele tende a fazer mais movimento para baixo nessa expectativa de distribuição dos tokens da Mt. Gox. E quem mais vai sofrer com isso é naturalmente as altcoins. Tá? Por quê? Quando a gente para observar aqui a dominância do Tether, ela chega a crescer aí durante o mês de junho, basicamente 23% subiu aí a dominância do Tether, saindo ali de aproximadamente, né, no consolidado, ele chegou a evoluir 23%, mas ali saiu de 4,3% na dominância do mercado e atuando agora em 5,18%. Ou seja, isso quer dizer que o dinheiro está fluindo dos ativos voláteis, Bitcoin e altcoins, e vindo agora para dentro do USDT. Quando a gente avalia também a dominância do Bitcoin, também pelo gráfico diário, assim como a do Tether, a gente percebe que hoje houve um ex-liquidity, ou seja, uma saída de liquidez do Bitcoin muito alto. E quando a gente pega, por exemplo, o Total Crypto Cap 2, que é o cenário das altcoins, excluindo o próprio Bitcoin, nós vamos perceber que nós estamos já fazendo um movimento de baixa para as altas. Isso quer dizer que estamos iniciando no bear market? Quer dizer que nós vamos cair? Não. Perdão, que nós estaríamos agora iniciando realmente um novo ciclo de baixa? Na minha opinião, não. Não estamos iniciando um ciclo de baixa. Contudo, é válido deixar claro que neste exato momento existe um risco muito grande de nós continuarmos em movimento de baixa. Esse movimento de baixa vai até onde? Eu não faço a mínima ideia. Não acredito que nós estamos em bear market, mas o medo, a incerteza e a dúvida gerada por esse desbloqueio da Mt. Gox acaba trazendo esse desconforto, sobretudo para os investidores institucionais que, nesse momento, estão se disposicionando dos ativos. A partir desse momento, quais seriam as melhores estratégias? Você tem que repensar. Por quê? Algumas altcoins, elas até estão se segurando. Contudo, não quer dizer que elas vão continuar se segurando. Exemplo, tá? Aqui eu vou até trazer algumas moedas, como, por exemplo, algumas moedas que eu tenho posição, tá? Eu falar sobre as que eu tenho posicionamento. Se você quiser que a gente analise a sua moeda especificamente, você vem para a nossa transmissão. Mas, NIA, desde aquela região de 8 a quase 10 dólares que ela chegou, a NIA já faz um movimento onde ela alcançou quase 49% em realização e para uma média de 35% em queda. Gente, esse movimento agora aqui, ó, dos últimos dias da NIA de quase 22%, quer dizer que é um cenário otimista? Não, ela ainda está em linha de tendência de baixa. Então, ela tem um risco muito alto de continuar esse derretimento. Outra moeda que eu tenho uma exposição relativamente forte hoje, que é Solana. Solana saiu ali de um pico de quase 220 dólares e atualmente já chega ali próximo dos 130 dólares. Já mudou esse cenário? Não. Bate em cima de uma base de liquidez, mas isso não quer dizer que o cenário da Solana mudou, que ela literalmente não vai cair mais. Quem se segurou um pouco mais do que a maioria foi o próprio Ethereum. Por que o Ethereum se segurou mais? Uma certa expectativa em cima da listagem da aprovação do formulário S1 que permite essas negociações de ETF de Ethereum à vista. Mas ainda assim, nós poderemos ver o Ethereum caindo aí de 3.300 dólares para vir buscar aqui a faixa de aproximadamente 2.900, 2.800 dólares. O fato é que, nesse momento, existe um risco muito alto de nós continuarmos nesse movimento de queda. Só que o que vai definir esse movimento, se nós continuaremos com esse movimento de queda ou não, é se nós teremos demanda o suficiente para consumir o número de bitcoins que estão sendo disponibilizados no mercado. Só que quem está disponibilizando agora no mercado são os grandes players. E esses grandes players se disposicionando, não tem como nós, varejistas, consumir isso tudo e basicamente o preço tende a cair. Minha opinião é aguardar um pouco mais, né, ter um pouquinho mais de frieza. Eu sei que dá ansiedade, eu sei que, e eu vou ser sincero, me causa uma certa apreensão, principalmente sobre algumas altcoins, como por exemplo, uma que eu tenho uma exposição relativamente alta, que é a Star Network, por exemplo. A Star, ela sai de um pico lá de quase 20 centavos, de 21 centavos, salvo engano, e volta ali para a faixa dos 6 centavos. Basicamente, para esses ativos, eu estou fazendo um modelo de proteção chamado hedge. Basicamente eu pego uma parte da minha liquidez do meu caixa e começo a abrir operações vendidas em cima de tokens. Quais são os tokens que eu tenho trabalhado vendido, especificamente da minha carteira? Por enquanto, NIA, Astar são dois que eu tenho trabalhado muito operação vendida dentro do meu posicionamento. Um outro protocolo que para mim tem sido interessante operar ele vendido, que eu também tenho em carteira, é o protocolo da Solana. Porque na Solana estou muito exposto dentro das automações que eu estou trabalhando junto com ela.
Bom, nem tudo é só, digamos que, lágrimas por enquanto. Tem uma oportunidade aqui para vocês que eu quero mostrar. Amanhã vai rolar um evento de lançamento, que é o My Lovely Planet. Aqui ele está na tradução Minha Adorável Moeda, mas o My Lovely Planet, ele é um projeto que tem uma espécie de mistura entre Real World Asset, ou bens do mundo real, junto com um projeto ligado a metaverso e gamificação do protocolo. Tem nomes muito importantes por trás, como a Ubisoft e a Unite. Tem alguns investidores muito importantes. Esse projeto ele até pode vivenciar um hype interessante no lançamento. Vou ser sincero, acho, e é um achismo que eu quero deixar aqui bem grande, pouco provável. E então, por isso, muito cuidado. Quem me acompanha sabe o que eu falo sobre a questão de o TGE, que é o evento inicial de geração de tokens. Tenham cuidado quanto a isso. Porém, acredito que por causa do time que está por trás, esse projeto pode dar muito certo. Mas um detalhe que eu quero trazer aqui para vocês é que amanhã vai rolar um evento, terça-feira, dia 25 de junho, a partir das 10 até próximo de 1 da tarde aqui no horário de Brasília, GMT-3. O que é que vai acontecer? Vai rolar uma transmissão ao vivo no YouTube, tá? E basicamente eles vão ficar dando recompensa tanto em USDT quanto em MLC, que é o token nativo. Então, pô, se você tiver de boa e quiser aí ganhar alguns tokens, participa da transmissão. Eu vou deixar aqui na descrição o link do My Lovely Planet, que é para você entrar aqui no Telegram e se informar. Perdão, no Telegram não, no Twitter. Segue eles aqui no Twitter para que você possa pegar mais alguns detalhes. Beleza? Turma, participem das transmissões para que a gente possa conversar, para que a gente possa tirar suas dúvidas e te ajudar aí com a questão do posicionamento, né? Se você está preocupado. Eu vou abrir, inclusive, algumas mentorias específicas para a galera que está no nosso canal Telegram gratuito, tá? Então, se você está dentro do nosso canal Telegram, pô, vai ser massa. Se você ainda não tiver, o linkzinho também está aqui na descrição. No mais, que Deus te abençoe, te dê calma. Confesso, me causa realmente uma certa apreensão, é natural, me causa um pouco de ansiedade, que também é natural, isso faz parte do mercado, porém, não acredito que nós estamos iniciando o bear market, nós vamos passar por um período de FUD, ou seja, de medo, incerteza e dúvida, quem sabe aí mais um derretimento de 10, 15 ou quiçá 20% no Bitcoin pode acontecer, quero deixar isso claro. 10% do Bitcoin seria ali a região de 52 a 51 mil dólares. 20% do Bitcoin, poderíamos estar chegando ali próximo das faixas de, quem sabe, 44, 45 mil dólares. Por isso, nós precisamos ter muita atenção nesse momento. Não necessariamente por conta do Bitcoin, porque eu vou continuar fazendo recompra de BTCs em todas essas regiões. Contudo, as altcoins elas tendem a derreter de forma muito agressiva se esse cenário se concretizar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus te abençoe demais. No mais, conta comigo e é só o começo. Tamo junto e até o nosso próximo conteúdo.